Olá, turminha do quinto ano da Escola Professora Igardene Fonteles de Araújo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Estão preparados para a nossa aulinha de hoje? Vamos começar mais uma aula? Gente, o nosso conteúdo será o seguinte: nós iremos hoje estudar sobre os triângulos. Isso mesmo. E aí você pode até se perguntar assim, mas professora, você falou, né? Você ensinou, nós estudamos sobre triângulo na semana passada. É verdade, nós estudamos mesmo. Mas na semana passada, nós estudamos os triângulos referente aos seus lados. Hoje nós iremos estudar os triângulos referente aos seus ângulos, a medida dos seus ângulos, é isso mesmo. Mas antes de a gente começar o nosso conteúdo em si, vamos fazer uma retomada? Vamos fazer uma breve revisão do que nós estudamos na semana passada, para que a gente possa compreender o conteúdo dessa semana, o conteúdo de hoje. Vamos lá. Sobre triângulos, como eu falei há pouco, nós estudamos os triângulos referentes aos lados, de acordo com a medida dos lados. Vocês lembram quais eram os triângulos que eu apresentei na aula? Olha só, a gente estudou os triângulos equiláteros, isósceles e escalenos, não foi mesmo? Então, esses são os triângulos referentes aos lados. E nós estudamos também as medidas dos ângulos. Vocês lembram quais eram os tipos de ângulos que foram apresentados? Nós temos o ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo raso, côncavo. Mas o que a gente vai estudar mais para o dia de hoje, para a aula de hoje, são o ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. O ângulo reto, ele é um ângulo que mede exatamente 90 graus. Se você utilizar o transferidor para você fazer a medida do ângulo, ele vai medir 90 graus. O ângulo agudo, ele mede menos que 90 graus, ele é mais pontudo, né? Por isso que tem um nome assim de agudo. O ângulo obtuso, ele é um ângulo que mede mais de 90 graus e menos de 180 graus, tá? Porque o 180 graus ele já é considerado um ângulo raso, não é mesmo? Então, ele mede mais de 90 graus, que 90 graus é o ângulo reto, né? Então, ele mede mais que 90 graus e menos que 180. Esse é o ângulo obtuso. E o que isso tudo tem a ver com o tema de hoje? Tudo a ver. Afinal de contas, nós vamos conseguir classificar os triângulos referente aos ângulos. Então, nós precisamos retomar esse conceito de ângulo mesmo, né? Nós precisamos relembrar quais são os tipos de ângulo, que são o agudo, reto, o obtuso, que são esses três são os que pegarão mais no conteúdo de hoje, ok? E aí, vamos lá? Estão prontos, preparados? Prestem muita atenção para vocês compreenderem direitinho o conteúdo de hoje. Classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Podemos classificar os triângulos de acordo com a medida dos seus ângulos, iniciando com o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo possui todos os seus ângulos internos menores que 90 graus, ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo. Vejamos as medidas desse triângulo usando o transferidor. Esse primeiro ângulo, nós temos 60 graus. Aqui nós temos outro ângulo, medindo também 60 graus. E o último ângulo vai ter uma medida também de 60 graus. Todos os ângulos desse triângulo são menores que 90 graus, por isso, ele é um triângulo acutângulo. Triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo possui um de seus ângulos internos com a medida maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso. Ele tem um de seus ângulos obtusos. Vamos ver quanto mede esse ângulo? Se você observar, uma de suas medidas é maior que 90 graus, por isso ele é considerado um triângulo obtusângulo. 114 graus nesse caso, né?
Triângulo retângulo. O triângulo retângulo apresenta um de seus ângulos internos um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Nesse daqui, um de seus ângulos internos possui exatamente 90 graus. Vejam só. Exatamente. Por isso, ele é considerado um triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo reto. E aí, meus amores, ficou claro o conteúdo para vocês? Todo mundo compreendeu direitinho? Se houver mais alguma dúvida, você pode voltar no vídeo para rever esses nomes de triângulos, né? Acutângulo, um nome meio esquisito, mas quando você lembra do conceito que você já sabia antes sobre os tipos de ângulos, aí fica tudo mais fácil, tá bom? Ou você, se você sentir necessidade, você pode me pedir ajuda no PV, no WhatsApp, certo? Agora vamos para a nossa atividade. A atividade de hoje será bem simples e será de acordo com o que nós temos estudado aí nas últimas aulas, principalmente a de hoje, tá? E estará enviada, né? Será enviada no WhatsApp, lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? E eu aguardo as fotos das atividades realizadas. Você realiza no seu caderno. Pode colocar sua resposta? Pode sim, mas é importante que você faça a atividade, ok? Eu estarei aguardando para a gente fazer juntos a correção das questões. Um abraço, bons estudos e até mais!